Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus, irmãos, pela oportunidade de estar aqui. Convido os irmãos a abrir as nossas Bíblias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, no versículo 12 e 13. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel a Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Os irmãos podem se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nesse momento eu dou graças a Deus, dou glórias a Deus pela oportunidade a mim concedida de estar aqui nesse momento, humildemente, para transmitir a palavra de Deus ao coração dos irmãos. Agradeço ao pastor Felete pela oportunidade, uma parecida, e agradeço a Deus por estar aqui juntamente com os irmãos, juntos no mesmo propósito, para ouvir a voz do Senhor, porque o que importa para nós é ouvir a voz do Senhor, porque Ele é o livro todo. Nós somos uma palavra, servo, e dentro dessa visão nós estamos aqui para ouvir dEle, para aprender dEle, para servir o melhor, porque Ele é que nos ensina através do seu Espírito, para que nós sejamos guiados pelo Espírito da verdade, para que nós aproximamos as nossas obras, as nossas atitudes, as nossas ações, da forma com que Deus quer que nós agimos e reagimos, porque os padrões do certo e o errado do homem, cada dia se distancia mais dos padrões do que é certo e errado aos olhos de Deus. E nós vemos pela Bíblia Sagrada que, pelos padrões que a Bíblia vai nos mostrando do portar de um cristão, da forma como um cristão deve proceder, nós vemos que nós estamos num lugar muito privilegiado por estar fazendo parte de um grupo de pessoas, de uma igreja, de um ministério que preza pela palavra. Porque na verdade hoje já não é muito fácil de encontrar isto por aí, porque também o objetivo das pessoas mudaram do que eles querem alcançar. A partir do momento que estabeleceram um norte diferente do norte da Bíblia, consequentemente terão que ir em direção diferente para chegar a um objetivo diferente. Então isso é óbvio. Então nós agradecemos muito a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Damos graças a Deus pela vida do nosso pastor, pela vida dos obreiros, por todo o ministério, porque Deus nos colocou aqui e nos tem dado a oportunidade de ouvir a palavra pregada da forma com que ela é, para que nós estejamos cada dia preparados para ouvir o toque da trombeta. Quando na verdade muitas reuniões, muitas igrejas, muitos ajuntamentos, as pessoas nem sequer têm pensado ou acreditado que a igreja está caminhando, se formando o corpo de Cristo, fazendo a obra de Cristo, mas com uma esperança que muito em breve, a qualquer momento, a trombeta vai soar. E pelo fato de não acreditarem, também não tem responsabilidade. Pelo fato também de não terem responsabilidade, também não preocupam com o que dá para o povo comer. E muitas das vezes as pessoas com preguiça cerebral de também não procurar saber o que a Bíblia diz em relação ao que está sendo lhes ensinado, as pessoas vão unindo o útil ao agradável dentro da forma com que querem viver e vão enganando e sendo enganado até o dia de ser decepcionado quando a trombeta tocar e essas pessoas ficarem aí.
Então nós agradecemos muito a Deus. Somos muito gratos a Deus. Porque já não é muitos, irmãos, já não é muitos lugares por aí que as pessoas pensam em salvação de alma. Já não é muitos lugares por aí que as pessoas preocupam com salvação de alma. Já não é muitos lugares por aí que as pessoas creem que Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. E como nós estamos aqui, sendo alimentados por essa palavra, cada dia o Espírito de Deus nos trazendo o entendimento de que nós estamos sendo preparados para este momento, nós entendemos que ao mesmo tempo que isso é um grande privilégio para nós, aumenta também a nossa responsabilidade. Aumenta a nossa responsabilidade. Porque aqueles que sem conhecimento e sem entendimento extraviaram dos teus caminhos e caíram no buraco, é menos culpado do que o que receberam a informação, entenderam a informação e optaram por não querer obedecer a Deus. Isso é óbvio. Então, quando nós olhamos para essa palavra, que Paulo está escrevendo para os irmãos que estão em Coríntios, para essa palavra que Paulo escreveu para os irmãos que estão em Coríntios, nós vemos que desde o capítulo 9, Paulo ele vem preocupando muito com a atitude dos irmãos, face àquilo que ele tinha feito de esforço para levar os irmãos a ser fiel a Deus, com uma fé limpa, com uma fé que agrada a Deus, para que os irmãos estivessem sendo preparados para realmente ser salvos. No capítulo 9, Paulo ele já vai mostrando uma grande preocupação com isso. E Paulo no capítulo 9, ele vai, irmãos, fazendo como se fosse um desabafo para aqueles irmãos. Como que se ele começasse a descrever a vida dele, os desafios que ele enfrentava, os obstáculos que ele enfrentava, as coisas que ele se abstinha, as coisas que ele deixava, que ele não usufruía, para que ele estivesse preparado para preparar os irmãos para estar diante de Jesus. Logo no início do capítulo 9, nós vemos no versículo 1 e 2, aonde ele vai dizendo, aonde Paulo vai dizendo para aqueles irmãos que ele tinha portado como um apóstolo perante aqueles irmãos, que embora o mundo não via ele como apóstolo, porque é óbvio, qualquer um líder hoje que estiver levantando a bandeira do Evangelho para pregar a verdade como ela é, não será bem visto pelo mundo. É óbvio isso. E nem se espera um líder que prega a verdade, ele nem se espera ser bem visto pelo mundo, porque sabe que o que leva o mundo a ver bem um líder não é os padrões de Deus. Porque até Jesus disse assim: ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós. Então Paulo está dizendo para eles: olha, ainda que o mundo não me vê como apóstolo, mas vocês têm que me ver como apóstolo. Porque vocês é o selo do meu apostolado. E como selo do meu apostolado, ainda que os outros não considerem o que eu falo, mas vocês são convidados a me ver como um que foi escolhido por Deus para liderar vocês. E assim ele vai mostrando a vida dele para levar os irmãos ao entendimento. Eu vou correr um pouquinho aqui, irmãos, porque senão eu não vou conseguir chegar lá aonde eu quero estar falando com os irmãos. Ele vai falando com os irmãos sobre a renúncia dele. Renúncia, irmãos, aquele que levanta a bandeira do Evangelho para liderar um povo que está vivendo no sistema que está vivendo, o nível de renúncia, a dor da renúncia, o cansaço da renúncia na vida dele é e tem que ser grande. Porque não é fácil, se em todos os tempos nunca foi fácil a igreja caminhar no prisma da vida no meio do mundo perdido. Mas Jesus, quando ele envia os discípulos, ele já diz assim: olha, vocês estão indo como ovelha no meio de lobos. Mas não é Jesus que segue a igreja, é a igreja que segue Jesus. Jesus fala primeiro com o líder fala com a igreja. Se os apóstolos, os discípulos estavam indo no meio de lobo, logo se entende que na frente da igreja, encarando o lobo de frente a frente, estavam os pastores, porque na verdade eles já estavam ali mostrando o envio da comissão que até hoje não se desfez. Prova disso que nós estamos aqui parte daquela comissão. Mas assim como eles naquele tempo foram enviados como ovelhas em meio de lobos, nós também somos. Nós também somos. Nós estamos caminhando no meio de lobos, e lobos ferozes.
Lobos que o salmista diz: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não for o Senhor, se não fosse o Senhor que esteve ao teu lado, os inimigos te consumiriam em fração de segundo, porque a sua fé vai na contramão do que o diabo quer implantar nesse mundo. Nós olhamos aqui na escola dominical que foi falado de uma forma, muito bem colocada, muito bem precisa, num tempo em que nós precisamos cada dia mais pedir a Deus que injeta em nós ânimo, para nós estarmos com ânimo num tempo de desânimo. Porque se tem uma coisa que a Bíblia mostra em todo o tempo, que Deus não gostou de ver no meio do povo dele, é o desânimo. Mas todo dia você é convidado para ser desanimado. Todo dia você é convidado para ser desanimado. Todo dia você é convidado para desistir. Todo dia você é convidado para parar. Mas também, todo dia, pela palavra, você é convidado a ter bom ânimo. Não só ânimo, bom ânimo. E com bom ânimo, você vai continuando crendo que Jesus voltará. Você vai continuando crendo que você está sendo parte daqueles que vão ouvir o toque da trombeta. Você vai continuando a acreditar que essa vida é um tempo de oportunidade, aonde os que vencerem herdarão a vida eterna. Você vai continuar a entender que você não está fazendo turismo nessa terra, mas que você está vivendo um campo de batalha. Irmão, sabe qual é a maior dificuldade do povo hoje em caminhar na presença de Deus? Não são as lutas nem as tribulações. É a dificuldade de entender que as lutas e as tribulações é para esse tempo e é para nós. Porque se você aceitar, dói menos. Não tem um ditado que o povo diz: aceita que dói menos. Não adianta. Talvez se, como a frase que o pastor diz ontem, quem dera que cessasse todas as suas tribulações hoje. Mas talvez, se nós falássemos assim, hoje cessou todas as tribulações do irmão tal ou irmã tal, amanhã alguém estaria colocando no Facebook assim sobre você: descanse em paz. Não tem. Amanhã alguém estaria colocando: descanse em paz. Olha, combateu o combate, mas agora está descansando em paz, porque enquanto você estiver aqui, aceita que dói menos. Você está num campo de batalha. Agora, se você não quiser combater ou não quiser aceitar que você estiver num campo de batalha, a luta com você mesmo dói mais do que a luta com o inimigo. Porque contra o inimigo você tem uma arma poderosa, que é o nome de Jesus. Mas contra você mesmo, Jesus diz assim: negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Você é convidado a levantar. Porque, irmãos, porque quando você aceita que isso é para o nosso tempo, a sua postura também é diferente. Quando você para de começar a colocar desculpa na luta porque você não caminha, as desculpas da luta viram sua justificativa e você prostra no caminho. Não tem outra. Toda pessoa que você vê que ele está prostrando é porque ele está cheio de justificativa, ele está cheio de razão. E tem uma hora que a pessoa fica cego, mudo e surdo, e você pode falar qualquer coisa para ele, que ele nem sequer ouve o que você fala, e a primeira palavra que sai da boca dele depois é: mas, isso, mas, aquilo. Ou seja, já bloqueou, já fechou as entradas da palavra, para a palavra vir cortando a sua alma e falar com você assim: não espere um dia melhor. Você está vivendo num campo de guerra, e num campo de guerra é tempo de batalha, é tempo de aflição, e no tempo de batalha, e no tempo de aflição, saiba que o socorro de Deus virá, mas você tem que lutar. Irmão, não aceita a posição de coitadinho, porque é exatamente o que o diabo quer que você aceite. Aceita não, irmão. Lembra, você serve um general. A igreja, ela está caminhando na face da terra em busca do alvo que é Cristo, mas Jesus não está seguindo a igreja, é a igreja que está seguindo Jesus, e o general está na frente. E com o general na frente, enquanto muitos perdem tempo olhando de um lado para o outro, está perdendo o foco do general. Se você não perder o foco do general, você não perde a salvação. Mas se você perder o foco do general, você vai dar ouvido a quem não deveria dar ouvido. Você vai agir como não deveria agir. Você vai ver o que você não deveria ver. E neste momento o
inevitavelmente, os parâmetros comparativos para que a sua fé seja elevada ou seja destruído, começa a mudar. A partir do momento que você coloca na balança o que não deveria colocar, a balança tende a pesar de uma forma que não deveria pesar. A partir desse momento, vai gerando os crentes que têm um poder de justificar porque estão parando de uma forma que eles já criam aquele ciclo como aceitas, você começa a falar com uma pessoa que faz parte de uma seita, você percebe que quem criou aquela seita, criou um mecanismo que fecha um ciclo de raciocínio, que toda pessoa, ao questionar as coisas que aquela seita defende, há uma resposta para a pergunta da pessoa, mas normalmente, quase sempre, essas perguntas que fecham esse ciclo, quando você leva para a Bíblia, ela não condiz com o que realmente a Bíblia diz. Por isso, todas elas têm um livrinho à parte para fechar o ciclo de raciocínio e para o diabo cauterizar a mente das pessoas e prender as pessoas naquele sistema. Então Paulo, irmão, quando ele vai fazendo, no capítulo 9, Paulo ele vai mostrando que ele estava renunciando para ensinar aqueles irmãos. Depois, a partir do versículo 16, ele vai mostrando para aqueles irmãos: olha, todas as pessoas que correm, eles esforçam, eles empenham, para que eles possam chegar lá na hora da competição, e na hora da competição, sair vencedores. Mas o que lhes está proposto na luta que vocês estão tendo, não é prêmio para um só, é prêmio para o que vencer. Então todos nós temos a chance, porque na verdade lá no inferno não vai ter ninguém que Deus deixou a mão dele, vai ter aqueles que deixaram a mão de Deus, porque a vontade de Deus é que ninguém se perca, que todos cheguem ao conhecimento da salvação, porque na verdade o que leva o homem a agir mal, é porque depois de cauterizar a mente dele, então ele passa a entender que o errado é certo, o certo é o errado. A partir desse momento, ele vai iludido pelo diabo até acordar no inferno. Mas eu vou correr um bocadinho aqui para não chegar lá. Aí nós entramos no capítulo 10. Quando nós entramos no capítulo 10, irmãos, nós vemos Paulo falando de uma forma com aqueles irmãos, depois ele discorrer sobre a vida dele, mostrar o esforço que ele estava fazendo, mostrar a preparação que ele tinha, a renúncia, coisa que ele abria mão. Aí quando ele vai para o capítulo 10, aí agora ele já volta a atenção para os irmãos. Quando ele volta a atenção para os irmãos, ele vai dizendo: olha, é como se ele dissesse, irmão, eu estou dizendo, vocês têm um apóstolo Paulo como seu pastor, vocês têm alguém que esteve com Jesus como seu pastor, você tem alguém que tem uma revelação divina como seu pastor, mas no entanto, olha o que ele começa a dizer no capítulo 10, ora irmão, não quero que ignoreis, você não ignore essa verdade, porque ela não pode ser passada por cima, ignora ela não, porque se você ignorar ela, você vai seguir iludido. Ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Aí ele já vai buscar a história dos irmãos lá do Egito e já começa a mostrar o que é que aconteceu com aquele povo e já começa a dizer para aquele povo: vocês estão vendo isso aqui, ó? Esse povo estiveram todos debaixo da nuvem, esse povo viu a nuvem andar sobre eles, esse povo viu a coluna de fogo, esse povo viu o maná no deserto, esse povo viu o mar vermelho abrir, esse povo viram tantas coisas, mas olha o que ele continua dizendo: e todos foram batizados em Moisés na nuvem no mar. Todos comeram de uma mesma comida espiritual, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebia da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas, olha aqui irmão, como é que ele mostra para aquele povo? É como se ele estivesse dizendo, irmão, eu sou o apóstolo Paulo, que sou o vosso pastor, tenho esforçado para que vocês sejam salvos, mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Veja irmão, o mar vermelho, quando o povo chegou de frente do mar, o mar tentou barrar o povo, mas a mão de Deus abriu o mar. Faraó tentou alcançar o povo, mas a mão de Deus reteve Faraó. A noite, a escuridão tentou impedir o povo de caminhar, mas a coluna de fogo se apresentou e ganhou o caminho do fogo. O sol escaldante tentou desnortear o povo, queimando o cérebro do povo.
para proteger o povo. Ah, meus irmãos, mas quando nós vamos aqui para o capítulo 5, nós vemos que o povo acabou fazendo algo, que caíram numa armadilha, mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Veja, irmão, por isso foram prostrados no deserto. Eles prostraram no deserto, não foi porque não deram conta de vencer as dificuldades que estavam no caminho. Paulo trazendo dos irmãos lá do Egito, de Israel, trazendo de lá, mostrando para aqueles irmãos o que aqueles irmãos estavam vivendo, chamando eles a atenção. Olha, vocês acordam. Paulo chamando a atenção, vocês acordam, porque aquele povo tiveram um socorro de Deus de uma forma tão grande e sobrenatural, como vocês estão tendo, como nós aqui, Catujal, no tempo de hoje, como nós estamos tendo. Aquele povo viram o socorro de Deus, como nós vimos, porque cada um de nós, irmão, eu digo assim, às vezes eu vou em alguma igreja e eu vejo em todo lugar que a gente vai, aonde uma pessoa que está servindo a Jesus pega o microfone, ali tem um testemunho de que Deus tem cuidado da sua igreja na face da terra. Em todos os lugares, não só espiritualmente, Deus tem cuidado financeiramente, Deus tem cuidado da saúde, Deus tem cuidado de todos os aspectos da igreja, e aquilo que vem, que passa e chega até a nossa vida, continua no controle de Deus, e é propósito de Deus para algo que às vezes nós não conhecemos, mas que Deus tem cuidado, Deus tem. Até quando a morte chega na nossa casa, aquele que serve a Deus entende, Deus está cuidando, porque Deus é soberano e nada foge ao seu controle. Então ele está dizendo assim, olha, aquele povo receberam de Deus algo sobrenatural, grandioso, como vocês também estão recebendo, mas Deus não se agradou da maioria deles. E o fato de Deus não ter se agradado da maioria deles, eles prostraram no deserto. E prostrar no deserto, irmão, é o fim da caminhada. Prostrar no deserto é o final de tudo. Porque quando aqui Paulo está falando que aqueles prostraram no deserto, literalmente está falando, eles morreram no deserto. Morreram no deserto porque não agradaram a Deus. Então, no dia chamado hoje, diante do que nós estamos vendo acontecendo na economia, mas da igreja Deus está cuidando. O que nós estamos vendo na política, como foi muito bem dito hoje, nós temos que orar, temos que votar, temos que conscientizar. Se tiver alguém para você falar, você fala, mas entenda uma coisa, Deus está cuidando. E até eu digo, irmãos, até se a coisa for por outro lado, depois da igreja fazer o que tiver que fazer, nós podemos continuar crendo, Deus está cuidando e está usando uma vara de correção. Porque muitas vezes aos nossos olhos nós estamos vendo coisas que na verdade Deus está vendo diferente. Porque hoje nós vemos o Brasil como um celeiro de pregador, hoje nós vemos o Brasil como sendo o país com mais cristão, nós vemos o Brasil como uma potência espiritual, mas como Deus está vendo o Brasil hoje? Nós não sabemos, não estou dizendo que está vendo mal, mas eu estou perguntando para mim, como Deus está vendo o Brasil hoje? Então Deus sabe o que fazer nesse momento, nós temos que fazer a nossa parte, mas Deus sabe o que fazer neste momento. E o apóstolo Paulo, ele continua falando, e aí a partir do capítulo 9, do versículo 9, capítulo 10, versículo 9, ele vai dizendo, e não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram, e pereceram pela serpente. Não murmureis, como também algum deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins do século. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós vemos que nesses dias chamados hoje,
nós entendemos que estamos passando por dias muito difíceis e que vai piorar. Mas assim como o mundo vai chegar no inferno, a igreja vai chegar no céu. Porque na frente do mundo está Satanás como sendo o líder dessa multidão. Mas na frente da igreja, Jesus lá vai como um general garantindo a vitória para que a igreja chegue no céu. Por isso, nesse tempo de hoje, é tempo de nós orar mais, é tempo de nós vigiar mais, é tempo de nós buscar mais as coisas do Senhor, é tempo de nós filtrar mais os nossos objetivos. É tempo de nós buscar o Senhor e pedir a Deus para que Deus possa cada dia trazer ao nosso entendimento o que é o nosso papel dentro da obra de Deus no dia chamado hoje. Porque na verdade o desânimo ele vai trazer tristeza, a tristeza vai trazendo opressão, depressão. Daí a pouco a pessoa está fechada num canto e dizendo que a igreja abandonou ele, quando na verdade foi ele que abandonou a igreja, porque a igreja é de Cristo e Cristo não abandona ninguém. Então, irmãos, quando nós estamos olhando o papel que a igreja está fazendo nos dias de hoje, a igreja está cuidando dos detalhes finais que, ao nosso entendimento, que está antecedendo os dias do arrebatamento da igreja. Por isso é momento que a batalha está ficando cada vez mais renhida. Nós tivemos esses dias lá fazendo evangelismo na Quinta do Mocho. Irmãos, nós sentimos que Deus manifestou o poder dele de uma forma na nossa vida, sobrenatural, de uma forma assim que muitos lugares a gente não sentiu daquela intensidade que Deus manifestou. Mas nós percebemos também que o lugar também, ele precisava daquilo que Deus colocou na nossa vida ali, porque nós andamos pela rua e vendo assim as obras de bruxaria no meio da rua assim. E aquilo ali, às vezes a gente não entende os planos e os propósitos de Deus. Porque quem é enviado por Deus, às vezes não sabe de onde vem, nem para onde vai. O que nós sabemos é que nós viemos de Deus, Deus está nos guiando e vamos voltar para Deus. Mas muitas coisas às vezes não explicamos, porque vivemos pela fé, como foi dito aqui hoje. E pela fé nós seguimos a Jesus e entendemos que mesmo sem entender, nós sabemos que a escolha dele é a melhor escolha para nós. Às vezes aquele dia que nós estivemos passando ali, ao ver aquelas coisas na rua, nós oramos e pedimos no nome de Jesus para que aquela pessoa que fosse o alvo daquela obra de bruxaria, que aquilo fosse neutralizado na vida daquela pessoa, e nós cremos que algum trabalho ali pode ser que teve efeito, mas aquele não teve porque Jesus passou ali, a igreja passou ali, naquele momento Jesus repreendeu, certeza, porque nós cremos nisso, assim nós agimos, assim nós sentimos, assim nós vivemos, porque nós temos visto o cuidado de Deus para com nossas vidas. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus, ele tem cuidado de cada um de nós, meus irmãos. Jesus, ele tem cuidado de nós de uma forma sobrenatural. Às vezes quando nós vemos os irmãos que estão chegando com tanta dificuldade, às vezes de documentação, embora já não é como quando nós chegamos, aí depois nos traz a lembrança de quando nós chegamos aqui, que as coisas estavam muito mais fechadas do que estão agora. E naquela época Jesus já falava com nós assim: eu estou mudando as leis para legalizar meu povo, e cumpriu o que ele falou. E hoje às vezes você vê alguém que esteve debaixo dessa promessa, que Jesus mudou a lei e legalizou ele, tem BI, tem tudo, chega e vai falar com ele sobre o documento, em vez da boca dele sair um testemunho para animar aquele irmão, ele vai dizer: realmente é difícil, eu acho que você não vai conseguir. Mas veja o que o apóstolo Paulo está dizendo: mas Deus desagradou de muitos deles não agradaram a Deus. E são pequenas coisas na nossa vida que está debaixo dos olhos de Deus, que pode desagradar a Deus na nossa vida, porque nós somos chamados para viver ajudando uns aos outros, para que juntos nós possamos chegar no céu cantando o hino da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E como é que nós podemos viver isso nos dias de hoje, irmãos? Eu queria ler para os irmãos Efésios capítulo 5. Glória a Deus, aleluia. Efésios capítulo 5. Glorificado é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 8 até o 21. Eu vou ler, os irmãos prestando bastante atenção, porque quando nós olhamos, irmão, nós sabemos que servir a Deus não é uma receita de bolo com os ingredientes tudo pesado, porque cada um tem uma natureza, cada um tem um chamado, cada um tem uma estrutura.
Cada um tem uma fraqueza, e Deus que conhece tudo, sabe de cada um. Por isso a Bíblia diz que quem mais for dado, mais será cobrado. Você não tem que estar frustrado por não fazer o que o outro está fazendo, mas você tem que se frustrar por perceber que você não está fazendo o que você deveria fazer. Porque o que talvez Deus colocou para o outro fazer não é o que é para você fazer, mas o que é para você fazer também não é para o outro fazer. Por isso o mais importante é nós pedir a Deus que nos mostre o que é que nós temos que fazer no dia chamado hoje. As nossas crianças estão sendo entregues na mão de Satanás na escola, e o que nós estamos fazendo? Você tem colocado a mão na cabeça dele e orado à noite? Você tem dado um minuto de atenção? Que tem, irmão, de criança que chega para os pais: pai, hoje a professora falou isso, olha, agora não posso, agora eu tenho que lavar a louça, olha, agora não posso, agora eu tenho que... Não está dando atenção para as crianças. Enquanto você não dá atenção para eles, enquanto é uma pergunta de criança te chateando, o diabo está aproveitando dessa situação. Aí o dia que você resolver cortar a árvore, você vai ver que ela criou cerno, já não consegue mais. Você vai ver que ela já cresceu, já robusteceu. Será tarde demais. Mas hoje, seja no pré que ele estiver, quando ele chegar para te fazer uma pergunta, se você não souber, procure o pastor, procure a luz da Bíblia, mas não deixa de responder ele, porque o mundo está investindo na vida do seu filho. O que a irmã disse aí, muito bem dito: vemos as crianças como futuro e esquecemos que o futuro é feito no presente. Quando você vê o seu filho ou sua filha como um servo de Deus para o futuro, você tem que estar plantando e cuidando dessa semente hoje. Porque se você não plantar e cuidar dessa semente hoje, como é que você vai colher amanhã? Se um dia ele tiver de seguir o caminho dele, que siga, mas que a tua parte seja feita hoje. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 8. Porque no outro tempo eras trevas. Olha, irmão, isso aqui é chamando a conscientização para nós que estamos servindo a Deus hoje, aonde muitos acham difícil o que está fazendo, porque esquece como foi sofrer como escravo na mão do diabo. Porque eu sofri com força como escravo na mão do diabo, sofri mesmo, embora eu não preciso disso para amar a Deus, mas isso me ajuda a entender o que muitos às vezes não conseguem, e pensa aquilo, digo, estando lá fora, vai ser mais bem servido do que na casa do Pai. Eu vi um testemunho de uma mulher que disse que o menino dela chegou e falou para ela assim: ô mãe, olha, eu quero sair da igreja, porque os meus amiguinhos é tudo top, a linguagem que ela usou. Meus amiguinhos é tudo top, mãe. Eu vejo que nós somos careta, nós somos quadrados, meus amigos, olha. E aí, por mais que ela insistisse, mais ele acabou saindo da igreja. Disseram que não passou um mês, ele já chegou passando mal, sentindo vômito. E aí, na hora que ele chegou, o Espírito de Deus falou para ela assim: olha, está entrando um demônio na sua casa. E ela foi, pegou lá, deu um remédio para ele, aquilo ali, começou a apertar com ele. Em um mês que ele tinha saído para acompanhar os amiguinhos que ele queria, que era os tal góticos, ele já tinha ido para o cemitério comer pedaço de defunto, porque eles falaram para ele que se ele fizesse aquele pacto, ele ia ser igual a eles. Como os parâmetros que ele tinha do que era bom e mal, ele via aqueles meninos como top, ele também queria ser top. Aí é o problema. E aí ela disse que depois que ele confessou para ela, ela orou, repreendeu aquele mal, o menino foi liberto e hoje ele está na casa do Senhor. Irmão, mas é questão de segundo, é questão de pouca distração. Embora nós sabemos que Deus está no cuidado e no comando da nossa família, mas entendemos também que a Bíblia diz que ele anda rondando, o diabo anda rondando assim, ó, procurando alguém que possa tragar, e no descuido ele pode entrar e pode arrebentar com tudo. Por isso esse é o tempo de nós andarmos cada dia mais buscando o nosso Senhor. Então Efésios capítulo 5, eu vou ler que a minha hora já me manda parar, diz assim: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Veja, irmão, bondade, justiça e verdade. Você que é encrenqueiro tem que mudar, você tem que ser bom. Você que engana os outros com negócio tem que mudar, porque Deus é justo. Você que anda falando mentira, você tem que mudar, porque o fruto do Espírito está na verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes
condenai-as. Como o pastor Elias disse aqui, canta um hino na igreja, depois vai cantar uma música lá, né? Assiste um culto, depois começa a ver um filme, qualquer coisa, de repente identifica que alguma coisa ali faz com que Jesus não pode estar do teu lado e você continua vendo. Então são coisas que nós entendemos, ou somos ou não somos. E quando nós falamos isso, irmão, às vezes muitas pessoas dizem assim: mas isso não é palavra do irmão está falando, às vezes é palavra do pastor está falando. Irmão, se você for salvo com essa palavra, te ajudar a ser salvo, é benéfico para a sua vida. Porque eu tive uma igreja esses dias agora, o pastor estava 2 anos tentando abrir essa igreja e não conseguia abrir a igreja. Até que um dia aquele galpão que estava lá para alugar aquela igreja, ficou 2 anos parado, e um dia o dono daquele galpão foi lá e falou para ele assim: olha, assim, já tem 2 anos que esse galpão está parado, e agora eu já não espero mais, porque vocês falaram que demonstrou interesse, mas eu já não espero mais. Aí ele disse assim: me dá mais uma semana para me orar. Aí ele foi orar uma semana, irmão, porque ele ficava com medo de assumir aquela responsabilidade e não dar conta. E aí naquela semana que ele estava orando, dizer que Deus deu uma visão para ele e falou assim: se for para você fazer o que os outros estão fazendo, não faça que eu não vou com você. Agora, se você resolver abrir essas portas e tirar as correntes da minha palavra, você pode abrir, que eu serei contigo. E ele abriu, irmão, e a igreja está uma bênção. Porque as correntes saindo da palavra, o povo ouvindo pela palavra, a fé vem pelo ouvir, e o obedecer por entender, e o agir certo porque entendeu. E assim Deus vai conduzindo o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas manifestam, sendo condenada pela luz. A luz é a palavra, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O mundo está morto. Na verdade, o mundo não está dormindo. O mundo está dormindo. Mas quem está vendo o mundo morto e não percebendo que a igreja tem que estar viva, às vezes está vivo, mas está dormindo. E uma pessoa vive, dormindo, ele tem quase que o mesmo poder de reação do morto. Porque está dormindo. Se ele tiver um sono muito profundo, alguém chega, rouba a casa dele, leva tudo, e quando ele acordar, ele só percebe que alguma coisa foi feita ali. Por isso diz assim: desperta tu que dormes, né? Que está morto. A igreja não vai estar morta. Desperta tu que dorme. Lembra da parábola das 10 virgens? Estavam todas as 10 ali à espera do noivo, só que elas tosquenejaram, e das 5 ali não tinha reserva nenhuma. Então caminhar sem reserva é estar dormindo. Desperta tu que dorme. Dormindo aonde? No meio dos mortos. Desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos. Olha onde a pessoa está dormindo. Dentro da igreja? Dentre os mortos. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. E aí depois que a pessoa: opa, o que eu estou fazendo aqui? Dormindo no meio de morto? Se coloca de pé, e nesse momento que coloca de pé, Cristo te esclareceu. Já pensou que maravilhoso, irmão? Irmão, só dorme quem quer. Só vai perder quem quer. Agora, esse quer não é simplesmente a pessoa dizer assim: eu quero. Não, alguma coisa levou a isso. É aí que mora o perigo. Porque ninguém fala assim: eu simplesmente quero parar de servir a Deus. Porque servir a Deus é tão bom, irmão, que não tem como você simplesmente falar que não quer servir. Agora, se a pessoa começa a chegar à conclusão de que não está sendo bom servir a Deus, olha o que está acontecendo nesse espaço aí. Se você tem perdido a alegria de servir a Deus, não contente com isso, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não, se você não tiver a alegria do Senhor, você não tem força. Não tem, não adianta. Porque o que de Deus está em você é que te faz você vencer a luta. Se não tiver nada de Deus, você não vence. É o que de Deus estiver em você é que te faz vencer a luta. O que de Deus estiver em você é o que te faz vencer a luta. A alegria do Senhor é a nossa força. Irmão, se você é levantado desmotivado, sem alegria, você não tem força para
para nada, você não tem ânimo para trabalhar, e se trabalha, o trabalho sai mal feito, você não consegue sorrir com ninguém, até o canto dos pássaros que devia trazer alegria para o teu coração é uma tristeza, o sol que bate na sua janela, que você ao ver o raio do sol, você devia pensar assim, meu Deus, que alegria, Deus está me dando mais um dia de oportunidade, transforma-se em tristeza, porque o homem que tem Deus, ele tem tudo, o homem que não tem Deus não tem nada. Nessa última pregação que eu tive fazendo na Quinta do Mocho agora, Deus me deu uma palavra dizendo quantas pessoas que às vezes estão vivendo triste por falta de Deus, mas não identificam isso e dizem assim, não, o dia que eu casar, eu vou ser feliz. Aí casa, depois descobre que apesar do casamento trazer felicidade, mas a tribulação continua. Outros dizem assim, não, o dia que eu comprar um carro novo, como diz a irmã lá do testemunho, um carro top, aí eu vou ser feliz. Aí compra o carro novo, depois percebe que o carro novo não preencheu aquele espaço no coração dele. Porque a alegria do Senhor que a igreja tem é exclusivo da igreja. É exclusivo nosso, irmão. Quando alguém olha para você e diz assim, ele é diferente. Não sei o que ele tem, nem nunca vai saber. Não sei o que ela tem, nem nunca vai saber, porque não é visível aos olhos humanos, mas é perceptível na reação que a pessoa tem, sem aquilo que as pessoas estão vendo. Olha, eu sou o patrão e ele é o empregado, eu ando à rasca chorando pelas noites e ele canta durante o dia. Como é que se pode? Não, eu estou aqui com as minhas coisas todas orientadas, ele está devendo até o fio da cabeça, até o fio de cabelo da cabeça, embora também isso não for negligente, né, irmão? Porque normalmente quase sempre Jesus não deixa chegar a esse ponto. Às vezes é uma série de negligência que vai levando até ali. Mas se a pessoa estiver passando por um tempo de dificuldade, mas Jesus estiver no barco, a alegria do coração é incondicional e a alegria do Senhor é a nossa força. Se a alegria do Senhor não tiver no seu coração, você está perdido. Quando eu cheguei aqui para Portugal, eu ficava doido querendo ouvir um mínimo, mas não tinha dinheiro para comprar nem um toca-fita, nem nada, até que parecia um rapaz que me deu um toca-fita e a borrachinha que tocava os cassetes estava arrebentada. Aí eu mesmo coloquei um lá, aí os hinos tocavam todo mas a alegria do Senhor no meu coração era tanta que eu ouvia aquilo, irmão, com vontade de ficar ouvindo, e a outra pessoa que morava comigo olhava aquilo e pensava assim, não, se não é doido, falta pouco. Se não é doido, falta pouco. Mas, irmão, mas a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu saio para procurar trabalho. E a pessoa diz para mim, senhora, nem precisa você ir. Agora Portugal está passando por uma dificuldade tão grande que teve uma aqui que andou até furar o sapato e não achou trabalho. Eu disse, eu conheço Deus que me mandou. Se o sapato furar, eu compro outro sapato, mas eu continuo crendo. Porque Deus que fala, Ele é poderoso para continuar nos sustentando. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Por isso diz, desperta do que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, olha, irmão, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Olha aqui, irmão, por que os falsos profetas não querem levar as pessoas para a palavra? Olha essa palavra aqui. Se você meditar nela direitinho aqui, ela norteia muita coisa na nossa vida. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Ou seja, não perde tempo com aquilo que é uma perca de tempo, mas busca o Senhor enquanto se pode achar. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós. Esse aqui também, irmãos, é coisa que nós temos que vigiar dia e noite. Falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu agradeço a oportunidade e essa é a palavra que eu tenho de Deus para os irmãos.
Graças a Deus. Meus irmãos, coloquem de pé, por favor. Nós já estamos caminhando para o encerramento do nosso culto ao Senhor e estamos agradecidos a Deus por esta manhã, princípio de tarde, tão abençoado para cada um de nós. Deus seja louvado. Quero também agradecer os irmãos que estiveram ontem cooperando no culto em Alverca. Deus nos deu um culto maravilhoso, abençoadíssimo. Deus operou maravilhas em nosso meio lá para a glória do nome do Senhor Jesus. E nosso próximo encontro para o mês de novembro, terceiro final de semana, terceiro sábado, melhor dito, será no Cartaxo. Já convidamos os irmãos para lá estarem em nome do Senhor. Que Deus consiga abençoando a vida de cada um dos irmãos, lembrando de orar uns pelos outros, não esqueçamos de interceder uns pelos outros. Na terça-feira nós temos culto ao Senhor, estaremos aqui se Jesus não voltar até lá, para continuarmos estudando a palavra de Deus. Pedimos a todos que venham, não esqueçam do culto de ensinamento da palavra do Senhor, em nome de Jesus. E na sexta-feira teremos culto de oração e assim prossegue a obra do Senhor. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Segundo o que sei, a irmã Camila está aniversariando hoje. Vamos orar por ela, agradecendo a Deus por mais um ano de vida que Deus a concede nesse dia. E lembrem, meus irmãos, daqueles por quem nós estamos sempre pedindo oração. Os enfermos, aqueles que passaram por cirurgia, estejamos em constante oração em nome do Senhor. Amém? Se tivermos pedidos específicos aqui, irmã Maria Aparecida. Hoje é aniversário meu de casamento, eu peço oração para Jesus. Muito bem, então nós vamos orar também. Temos mais, irmã Ana. Pastor, duas coisas que eu falo. Eu quero pedir oração para a Cris, que ela está sentindo assim, umas dores de cabeça muito estranhas. E também quero comunicar assim, que o patrão da Lúcia, ele faleceu, mas ele aceitou Jesus. Graças a Deus. Né? Ele aceitou Jesus e antes dele morrer, ele pedia a elas que orassem toda vez que ele sentia dor, ele pedia a oração. Amém. Deus seja louvado, né, irmãos? Uma alma para Jesus. Não estamos dizendo graças a Deus pelo falecimento, mas pela salvação dele, né? Deus seja louvado. O filhinho da irmã Hélia. Muito bem, vamos orar. Irmão Santiago. Pastor, é só um aviso, amanhã é a última aula da lição que está sendo ministrada pelo irmão Tiago e para os alunos que estão fazendo. Muito bem, os irmãos estão avisados. Irmão Celso. A minha mãe, eu tive que conversar com ela essa semana, ela pediu que eu esteja orando pela minha irmã, ela vai ter que passar pela cirurgia, daí tirar a minuto, porque ela está com uma raiz contínua, e Deus venha ajudar ela. Muito bem. Oraremos sim em nome de Jesus, irmão Zaqueu. A sua oração pelo meu pai, ele fez a cirurgia em um dos olhos, né? E agora vai com Deus ajuda na recuperação e logo vai se submeter ao outro olho. Muito bem, oraremos sim. Não é ele? Oração pelo meu patrão, que tem 24 anos, escreveu muito sério de coração. Vamos orar. Né? Oremos ao Senhor. Amém, meus irmãos? Muito bem, parte dos nossos jovens estão aqui atrás, eles terão a confraternização a seguir nosso culto, por isso não os temos aqui. Oremos pela nossa juventude. Deus abençoe então a todos os irmãos, irmã Irene. Só minha filha Valdirene, vai ter curamento. Muito bem, vamos orar sim. Muito bem. O pastor Luciano está avisando, a comissão reuniu hoje para receber o irmão Exaltino ao seu cargo, né, de presbítero. Nós queremos então dar um bem-vindo ao irmão Exaltino. Vamos dar um bem-vindo? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus seja louvado, irmão Exaltino, bem-vindo ao corpo ministerial desta igreja. Nós o recebemos com muita alegria e prazer para nós. Que a sua vida seja uma bênção, um instrumento nas mãos do Senhor em nosso meio. Meus irmãos, orem pela Giliane, recuperação da saúde dela também. Peço a todos em nome de Jesus. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, graças nós te damos neste momento pela oportunidade
que mais uma vez o Senhor nos deu de estarmos aqui. Te pedimos que receba a nossa gratidão. Obrigado, Senhor, pela escola bíblica dominical e pelo culto desta tarde, pela ação gloriosa do Senhor em nosso meio. Este trabalho com o departamento de senhoras, continue sustentando, abençoando tuas filhas, dando graças, Senhor, a tua serva que lidera este departamento. Desperte a cada momento as tuas filhas e levante-as a cada dia como verdadeiras brasas nas tuas mãos, vasos de bênçãos, consagrados ao Senhor, dedicados à tua causa, fiéis à tua obra, Senhor, para que assim, ó Deus, possamos ver o crescimento da tua igreja. Meu Senhor, nós te agradecemos por todos os presentes aqui. Entregamos em tuas mãos este culto, este período que passamos perante o Senhor. Pedimos a ti, ó Pai, que tome em tuas mãos os pedidos de oração. Estenda as tuas mãos a fim de abençoar o teu povo. Queremos te agradecer por mais um ano de vida que hoje o Senhor concede a mãe Camila. Guarde a tua filha debaixo das tuas mãos, lhe conserve em paz e em saúde, lhe dando vida com longevidade, com qualidade, Senhor, sendo abençoada por ti. Abençoe a nossa irmã Maria Aparecida, o seu esposo. Te agradecemos por mais um ano no casamento deles. Continue a sustentar a fé da tua serva e opera uma grande obra no coração do seu esposo. Ó Deus amado, venha agir em prol desses que estão enfermos e doentes. Repreenda as enfermidades, repreenda as doenças. Meu Deus, compadeça e restaure a saúde dos nossos irmãos. Aumenta, Senhor, a fé dos teus filhos. Anima o teu povo. Sobre nós levante o teu rosto santo e nos dê tua paz. Que esta tarde seja uma bênção para todos nós. A noite também nos dê uma semana abençoada. Que o teu povo tenha uma semana feliz, segura. Que todos sejam sustentados pelo Senhor. Livre o teu povo de todos os acidentes, de roubos, de violências. Livre da maldade do ser humano. Livre das doenças, das enfermidades. Meu Deus, livre dos ataques do adversário. Ó Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, continue conosco e ordene a tua bênção sobre nós, preparando-nos para o grande e glorioso dia da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus. Ajude-nos a guardar a tua palavra em nossos corações. Amém e amém, Senhor. Abençoe esta igreja. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com o povo de Deus hoje e sempre. Amém.